Tudo bem, gente? Começando mais um Moda Importa! Sejam todos bem-vindos ao programa que discute a moda no seu âmbito mais complexo. Mentira, às vezes não é tão complexo assim, né? Mas a gente tenta provar aqui em diversos episódios que a moda é algo bem maior do que aquela roupinha que a gente escolheu hoje de manhã para sair de casa, ou que a gente está escolhendo hoje de noite para sair, enfim, né? Isso é a parte legal, a parte mais, né, que mais nos toca, mas moda é um ser muito complexo, cheio de arte, cheio de geografia, cheio de sociologia, cheio de diversão, cheio de mau caratismo, cheio de autoestima, enfim. Pense numa área aí. Psicologia tem na moda. Pensa numa área aí, Marcela, vai, fala aí, fala uma área aí, rápido. Geografia. Tem na moda, já tinha falado. Pensa noutra, vai. Pensa noutra. Design. Tem, muito, né? Cada peça tem design em si. Enfim, a gente tem certeza que a gente tá provando isso pra vocês que estão aqui com a gente. Então, muito obrigado pela sua audiência e pelo carinho depositado Estamos neste provando querido programa. Há 96 episódios. Este é o 96º, né? Isso mesmo. Perfeito. Estamos aqui junto com o Grupo IESA. O Grupo IESA está aqui nas nossas redes sociais. São diversas marcas de Grupo IESA. Aliás, eu estou neste momento largando a minha motoquinha, né? Minha motoneta. 18 anos em cima de 2 rodas. Enchi o saco, né? Agora só lá mais Passa tarde. frio? Mais tarde eu vou pegar uma BMW lá, bem mais tarde, né? Daqui a uns 20 anos eu pego uma para fazer passeios pela América do Sul, e América Central e América do Norte, enfim, mas por enquanto eu vou parar um pouquinho. E aí estou conversando com várias empresas do Grupo IESA, né? Estou conversando com Fiat, estou conversando com BYD, estou conversando com Nissan, né? Só para citar algumas que têm concessionárias do Grupo IESA para eu buscar o segundo carro da família. No carro, o meu carro. A verdade é que eu só acredito vendo. Viu, IESA? Vocês vão, olha, se vocês entrarem nessa com ele, é uma vitória, porque eu conheci esse homem dirigindo moto e ele disse que não largaria a moto, é um viciado em moto. E agora tá aí. É que eu não ando de moto, propriamente dito, né? Eu ando de motoneta. É aquela lambretinha, né? Bonitinha, Sim, né? mas tu te locomove por 2 rodas meu pela transporte. cidade. É meu transporte, é meu transporte. Tanto é que eu tenho uma moto desde 2016, uma Honda SH300, 300 cilindradas I. É uma delícia de moto. Só para ter uma ideia, ela é tão desejada que o preço médio de mercado é mais alto que a tabela FIPE. A tabela FIPE é 16 mil e vendem por 18, 19, 20. E eu quero a tabela FIPE. Eu quero a tabela FIPE. Pode me procurar aí. Tu tá anunciando com preço aqui no Moda Importa para ver se algum ouvinte quer comprar, porque não há necessidade de falar os valores aqui, né? Tudo bem. Como que não, Marcelo? Preço não é o caixa preta. Preço público, isso aqui é preço público. Eu quero vender minha moto, o preço dela é 16 mil reais. Não vem chorar porque ela tá acima da tabela FIPE, todo mundo deseja. Eu paro na sinaleira, os caras bem, açaí 300, né? Sabe por quê, Marcelo? Tem uma coisa do mercado. Mas por quê? Eles não fabricam mais? O que acontece? O que acontece é o seguinte, essa é uma das últimas motos fabricadas no Brasil por um preço legal. Agora, a moto da Honda, por exemplo, da mesma cilindrada, só vem de fora. Aí ela dá um salto para mais de 50 mil reais. Então eu tenho uma moto de 300 cilindradas, e por isso que o preço dela médio usado preço legal. é mais da FIPE, né? E eu quero a FIPE, porque eu sou amigo das pessoas. Eu sou amigo. Então não vem chorar. Não vai, ai, Potter, será que não dá? Não dava. Será que não dá para duas? Não dá. É esse o preço. Chega aí, procura, pode mandar e-mail para mim. Meu e-mail é marcela.lorenzon@gmail.com. Não vai chegar nada? Esse meu não existe. Enfim, o Moda Importa tá com o Grupo IESA. O Grupo IESA tem várias marcas, então daqui a pouquinho eu apresento o carro que eu vou comprar deles, né? Também está com a gente KTO.com. A Marcela já começou a desandar de linkar esportes, né? Que é uma das coisas mais procuradas na KTO, né? Pra galera se divertir com moda. Tem muita coisa interessante ali, né? Tem muito assunto, uma coisa que eu acho muito legal. Eu achei que esse vínculo se fez muito tarde. Um beijo pro Cássio e toda a turma, né? Eu acho que fechou. Não, deixa eu te contar uma coisa. Muito tarde, eu tinha falado isso no último episódio. Enfim, tá lá. O Cássio, tá com a gente. Eu tava numa reunião esses dias, uma reunião de negócios com uma marca de roupas daqui de Porto Alegre. Eu e mais 2 mulheres, donas da marca. E aí, eu não sei o que foi, ela disse, eu vi que KTO entrou no Moda Importa. Meu Deus, eu fiquei muito feliz. Porque eu jogo muito. E aí a gente vai descobrindo um universo que tava sempre lá, mas que ele não se relacionava comigo, porque eu também não perguntava, entende? Não era um assunto pra mim.
conversar com outras mulheres ou com outras pessoas sobre as apostas. Ela me disse, eu adoro esporte, eu adoro surf, eu adoro skate, eu adoro tênis, eu adoro isso, eu adoro aquilo, então eu adoro brincar na KTO. Aí eu falei, gente, ela falou, ai, na Copa, fiquei muito louca lá, postei também. Disse, olha, tô descobrindo. Então, aos poucos, estão chegando em mim as mulheres apostadoras, e daqui a pouco, a gente vai ter que dar um jeito de apostar em alguma coisa de moda, porque aí sim, sei lá, Aliás, Marcela, quem por é o falar em novo, KTO, fazer uma começa, aposta. começa nesta madrugada na Austrália e na Nova Zelândia a Copa do Mundo Feminina de Futebol. Né? E hoje eu Temos ganhei figurinhas. da minha querida colega Valéria Poçamai. Ela falou assim: olha só, tô te dando 2 figurinhas pra te comprar o álbum e fazer com os guris. Cria a cultura Muito do futebol legal. feminino também com os guris. Então vamos começar hoje. Depois que Que acabar as legal. gravações de hoje aqui, eu vou numa banca e vou comprar o álbum para os meninos colecionarem as figurinhas. E não vou abrir nenhum pacotinho antes deles, né? Eu quero que eles tenham essa emoção aqui, um para cada um, pra gente começar o Então, nosso álbum agora é o feminino. momento, gente. Com a Copa do Mundo feminina acontecendo, é o momento de entrar na KTO. Exatamente. Também com a gente, Macrosul. Bom, estamos apresentando nas nossas redes sociais os móveis que chegaram aqui em casa. A gente vai contar melhor essa história, enfim, de mudar o ambiente. Eu tô no escritório num outro ângulo, né, aqui, porque eu tô numa mesa lindona, gigantesca, design Mesa puro Vila Velha. da Macrosul Móveis. Enfim, é outra parceira que tá com a gente aqui, que também ali é design, com mais um monte de coisa legal. E Nelly, produtos de limpeza. Tem Nelly por assinatura agora. Bom, antes de ontem eu peguei uma caixinha que chegou lá em casa do mês lá. Só É, subir. agora a gente tá assim, bem daquele jeito que eu queria, sabe, com a dispensa cheia de Nelly, porque daí, como a gente tá recebendo com mais recorrência, justamente por causa do Clube Nelly, fica aquela coisa assim, Nelly, 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 Nelly na dispensa. E agora, em agosto, em menos de um mês, teremos um lançamento de um novo produto. Nelly estará aqui na Feira da Agas, em Porto Alegre, expondo e lançando o seu 42º produto. Posso estar errada, são mais de 40. Sim, são muitas variedades, muitos cheiros, muitos tamanhos. Então, no total, a gama de produtos tem mais de 40 unidades. Perfeito. Então, esse é o quarteto mágico aqui pra gente. Muito, muito obrigado, Grupo IES, a KTO, a Macrosul Móveis e Nelly Produtos de Limpeza. Bom, não poderia deixar. Bom, a moda é o seguinte, tá? Eu esqueci de falar uma coisa na hora que eu tava falando das coisas de moda, né? A moda é muito complexa, muito bonita, ela tá desde o princípio, né, do ser humano, no momento que ele começou a se proteger, usando coisas no seu corpo. Mas a moda, assim como os esportes, por exemplo, a gente estava brincando com a KTO aqui, ela é feita de pessoas, né? Pessoas dão o tom, assim, a gente tem os astros, né? E as estrelas do mundo da moda, né? Que são estilistas, são pessoas significativas que tu bota o olho ali e sabe assim, pá, isso aqui é moda, isso aqui eu tô falando de moda. Vou pegar algumas marcas que viraram, tipo essa Chanel, né? Porra, né? Coco Chanel, né? É um puta no sobrenome. Família Gucci. É uma marca de pessoas, né? Enfim, aí é uma família inteira, né? Coco Chanel é ela que vira uma marca, né? Yves Saint Laurent, que tá muito linkado a Muitos, isso, né? todos os nomes praticamente. Dior, Christian Dior, e aí Dior, vai. né? Imagina, né? Enfim, algumas são marcas, né? Louis Vuitton, é a mesma coisa, o mesmo exemplo, né? Mas aí tem aqueles outros periféricos importantes que são as pessoas que vestem, as pessoas que dão um novo tom, as pessoas que mudam, assim, sabe? Que conseguem dar uma cara. E não é só a cara do desenho, é a cara do vestir, do comportamento. E a gente tem vários e vários ícones em cima disso aí, né? Hoje em dia, sei lá, a Dua Lipa, acho que é um ícone, né? Em cima disso, Marcela, me ajuda? Acho que sim, né? Acho que ela Sim, é, né? O algumas Kanye incorporam, West é um ícone alguns e masculino, né? algumas Pharrell, incorporam mais, né, com determinadas marcas. enfim. A gente tem visto muito famosos popstars, atores, atrizes, cantores que também incorporam, né, e vestem muito uma marca ou se tornam referência em relação a determinada marca, mas é mais que isso, né? Algumas vezes tu não é famoso, tu não é cantor, tu não é ou tu é e tá começando, mas aquele a mais, né, de ícone já tá ali. E eu acho que a moda tem a ver com isso também, com esse je ne sais quoi, né? Que a gente não sabe dizer o nome do que é um quê a mais, uma pitada a mais, que é difícil de definir. Eu acho que Bom, isso nos leva ao nosso assunto, não, Luciano? exatamente, né? Porque um desses ícones morreu nessa semana, agora no dia 16 de julho. Pra você ter uma ideia de time mark aqui, a gente está gravando isso na tarde, agora são 13h35 da tarde, numa quarta-feira, dia 19 de julho de 2023. O episódio vai ser lançado num dia após isso.
e ela morreu no dia 16 de julho, então há 3 dias, em Paris. Ela nasceu Ela em quem? Londres, ela é a Birkin, a Jane Birkin, cantora, atriz Hum. e um ícone, né, eu não gosto de falar ícone da moda, porque isso é muito... Ícone de estilo, eu diria. Acho que estilo é uma palavra, uma expressão muito mais É, é. adequada a ela, né? Compositora, atriz, enfim, a trinca de arte, a trinca, desculpa, ela tem um vínculo com arte em quase todas as áreas, assim, né? É, Escrevia também. e por É uma. uma coisa do destino, uma coisa engraçadíssima do destino, ela tem o nome de uma das peças de moda mais caras à venda na atualidade, que é uma bolsa da Hermès, que foi feita depois que uma das pessoas da Hermès pegou um voo ao lado dela e Uma perguntou das para ela pessoas se sobre bolsa. chamava, sim, Jean-Louis Dumas, que era o CEO, o chefe executivo da Hermès lá na época, e que viu ela passando um trabalho derrubando tudo que estava dentro da sua bolsa. Dizem, não há provas, o cesto de palha que ela sempre carregou como Sempre tava. bolsa, e Tem são várias fotos, né, dela assim. inúmeras fotos dela com uma bolsinha de palha, um cestinho de palha aberto, assim, que também era uma assinatura dela, né? E dizem que foi esse cesto que caiu, virou tudo que tinha dentro, e ela reclamou, dizendo que faltava uma bolsa de couro prática e que boa para viagem, boa para carregar todas as coisas e que coubesse tudo isso. Ele rabiscou no guardanapo da companhia aérea um modelo e 3 anos depois a Birkin, bolsa Birkin, foi lançada pela Hermès. Tá aqui, ó. Né? Então, assim, aqui tá ela, o Luciano tá mostrando ela com o cesto. Deixa eu falar uma coisa desse vestido antes da gente entrar, porque eu vi uma declaração dela uma vez falando que ela não sabia que este vestido era tão transparente. Ela disse assim: eu não sabia que ele era tão transparente. Isso é um efeito do flash da luz do fotógrafo que deixou ainda mais aparente. Se eu soubesse, não tinha usado calcinha. E eu achei o máximo, porque ela começa quase que se desculpando que tá Que transparente, e aí baita dizer, frase. e Que depois ela irado. fala, né? E Mas olha aqui, enfim, Marcela, olha aqui, ó, no perfil de quem que eu tô vendo. da Alessandra Ambrosio. A Alessandra Ambrosio, que fez uma homenagem com várias fotos dela. Ela aqui com o Ela, Sérgio. assim, eu acho que vale a introdução, né? Porque, ai, nossa, um rosto, Como é linda, né? mais uma das mulheres deslumbrantes que nunca se achou tão deslumbrante, porque também muitas e muitas declarações dela relacionadas à beleza, e ela sempre dizendo que ela sempre se achou, sempre gostou de si mesma, mas sempre se achou normal, nunca se achou uma mulher espetacular e deslumbrante como a tornaram, né, na mídia. E que ela dizia que isso era bom para ela não se achar tão linda, então, porque as mulheres muito fora do normal, assim, de tão lindas, envelheciam mais mal. Envelheciam pior, digamos assim, né? Envelheciam com mais. Que tu é muito linda, tu é um ícone, assim, de beleza e tal, e daí quando tu envelhece. E aí é sempre um peso a mais, porque tu não é mais tão bonita quanto tu era antes, na concepção que a Jane Birkin coloca, né? De uma outra época também. Mas, A enfim. gente tá vivendo, É, aliás, um assunto assim que a gente nem tocou por aqui, né? Que é o caso da Madonna, né? A é Madonna verdade. não tá sabendo Não, passar pela eu acho. passagem natural dos anos, né? Tipo assim, uma coisa estranha. É, A Madonna que sempre esteve na frente, né? Que era pra estar hoje com um papo mais moderno possível sobre saber envelhecer, né? É a pessoa que se atrapalhou nisso. Incrível. É incrível eu, como uma eu pessoa. tenho um déjà vu de que a gente já falou sobre isso, e eu não sei se Não, mas não foi Não profundamente, Moda assim, né? Importa, ou se foi, talvez, entre a gente mesmo conversando, mas eu acho bem ambígua essa tua. Porque, assim, ó, eu concordo contigo, tá? Eu não gosto da estética que ela aderiu, de exageros e de ultraplásticas e de lutar contra as suas rugas freneticamente, a ponto de se transformar numa boneca esticada, tá? Assim, mas ela é muito lúcida, era, né? Não sei agora pós-infecção, pós-internação, mas ela era muito lúcida ao falar disso, dizendo que esta era a escolha dela, que ela não estava fora da casinha, que ela não estava pirada, que ela não estava deprimida, e por isso ela tinha escolhido viver assim. E aí eu acho que é sempre um pouco controverso por conta disso, assim, porque se ela diz que ela escolheu viver assim, é isso que ela acha bonito. Mas, ao mesmo tempo, isso não abraça o caminho único da vida, porque todos vamos para este caminho da velhice, das rugas e da morte, né? Não há outro.
Então, eu não sei, eu fico meio. Agora, com essa história de ela ter tido uma infecção generalizada, ter ficado internada muitos dias e tudo, aí ela refez, né, o testamento, deixou toda a sua fortuna para os seus filhos, dividido entre seus 6 filhos, e também os royalties de tudo que ela já criou e já largou no mundo, né? E também proibiu o uso de hologramas de ela em inteligência artificial, para ela não podem fazer uma tour lá na frente, em memória à Madonna e colocarem um holograma, ela proibiu isso. Mas eu li matérias, e também não sei a veracidade total disso, de que os filhos estavam considerando interditá-la, porque parece que ela andava tomando decisões bastante controversas. Mas voltando, acho que a gente tem que voltar para Jane Birkin, porque a Madonna Não, não, vale um outro episódio só para ela. vale, 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 mas eu queria dizer o seguinte, tipo, tem uma máxima que a gente não foge, né? Uma máxima que a gente não foge. Lutar contra essa máxima eu apoio completamente. Mas exagerar por isso, e sempre entra aquele papo da pessoa pública, né? Quem que ela é, enfim, que tipo de exemplo ela deixa, e a Madonna sempre foi o maior ícone feminino da Exato. história, né? Sim. Pelo menos Abriu recente. muitos Sim. caminhos, Vamos lá. liderou Resumindo, ela tem movimentos. toda a liberdade de fazer o que bem entender com o corpo dela. Essa é a primeira discussão. A segunda ela não está aceitando o corpo, as regras do corpo que serão impostas a todos nós, que, aliás, É já está isso. acontecendo agora no exato momento. Daqui a 20 minutos, quando acabar esse programa, eu e a Marcela já estaremos mais velhos. Já. O nosso corpo já vai estar dando algumas indicações de que isso está passando, entendeu? Não, eu acho que há medidas, há formas de se encarar que não são as formas dessa rebelião completa, né, contra a velhice, de querer tentar parecer ter 20, 30, seja lá quanto for. Tu pode envelhecer com dignidade, e essa dignidade, ela é relativa. Eu posso achar que fazer procedimentos que me mantenham com um pouco mais de colágeno do que os meus 38 anos oferecem, tá, talvez seja legal para mim, mas eu sei que eu vou envelhecer. Não tem. E aí eu volto para Jane Birkin, porque há uma frase dela que eu achei maravilhosa também, que foi exposta over and over agora na morte dela, que é, abre aspas, eu não gosto de envelhecer, mas não tem nada que eu possa fazer a respeito. Que é do tipo assim, gente, é só isso, né? E aí, quando ela fez 60 anos, ela morreu agora com 76 anos. É nova e também pegou todo mundo de surpresa, porque amanheceu, né, morta e teve apenas a declaração de que sim, tinha morrido, não teve uma doença em que se sabia que ela estava passando, nem nada do tipo. Aliás, eu não sei nem qual foi a causa da morte exatamente. Mas ela teve uma outra frase. Completar 60 anos não foi incrível, mas tive a sorte de não ser tão bonita. E ela falou sobre isso várias vezes. É, ela fala também que envelhecer pode ser realmente cruel para as mulheres que foram deslumbrantes, que é aquela frase que eu usei antes, assim. Mas eu acho que a gente precisa contar um pouquinho mais para além da bolsa, porque talvez algumas pessoas que não sejam muito ligadas ou à música francesa, ou aos filmes que ela fez, ou ao ícone de estilo que ela foi, só realmente conheçam o nome. E ela, como tu já falaste, nasceu em Londres, é uma inglesa e que diz que se tornou muito mais francesa do que inglesa. Jane Birkin, bem em inglês o nome, né? Muitas pessoas na França falam Jeanne Birkin, e a bolsa é Birkin, né? Birkin, algumas pessoas falam, mas é Birkin, o sobrenome dela era Birkin. E aí ela migrou para a França, super novinha. Logo que se mudou, também trabalhava muito como modelo. Logo em seguida conheceu o Serge Gainsbourg, também um grande ícone da música. O cara feio, mais conquistador de toda a França. É, um bom vivant, e aí cantaram e gravaram juntos uma série de músicas, incluindo Je t'aime, mais non plus, que é aquela música que é toda sussurrada e que eles sussurram também coisas Ó, relacionadas a sexo e ao orgasmo e sussurram barulhos e coisas desse tipo. Enquanto eu tô sussurrando aqui, o Luciano se levantou para fazer alguma coisa na nossa casa, porque o nosso cachorro está latindo. Mas o que eu queria falar é que, para muito além disso, tá? Ela era realmente um ícone da moda, inspiração de muitas gerações, com a sua franja e com seus dentes separados. Foi ela quem popularizou a dupla jeans mais camiseta, ou jeans mais camisa branca, ou jeans mais camiseta mais Converse All Star, com uma Birkin. Nossa, é um retrato de Jane Birkin. Então ela foi isso e muito mais, né?
É, a história de ela dar nome à bolsa, lógico que popularizou tanto ela quanto a bolsa. Mas teve um episódio lá por 2015 em que uma fazenda de criação de crocodilos, de couro exótico, né, foi denunciada por maus tratos aos animais. E aí, uma fazenda de criação de crocodilos que criava crocodilos para fornecer o couro exótico, fornecia este couro para Hermès. Foi denunciada por maus tratos animais. E aí, ela, muito ligada a essas causas, se manifestou junto, enfim, teve todo um bafafá, e ela pediu para Hermès retirar o nome dela da bolsa. Disse que se fosse assim, ela não queria mais ter o nome dela ligado. E aí, imagina, já 2015, Hermès já com a Birkin no auge, com filas de espera. E a Hermès foi lá e fez toda uma movimentação, e isso também foi interessante porque modificou toda a cadeia de fornecedores com que a Hermès trabalha. Então, a Hermès foi muito firme nisso, de não, foi um erro, era um terceirizado, isso não poderia ter acontecido, e a partir disso nós vamos modificar completamente a forma como adquirimos e buscamos esses couros, porque eles trabalham na Birkin com couro de crocodilo, com couro de avestruz, com uma série de couros diferentes, né? E, enfim, ela também sempre muito ligada com a aparência, mas com esse, como eu falei no começo do programa, je ne sais quoi, assim, esse lifestyle mais leve das francesas. Ela trouxe, mesmo sendo inglesa, colocou isso muito em voga ali nos anos 60 e principalmente nos anos 70. Tu não estava aqui no fone, Luciano, mas eu falei do jeans e camiseta branca dela, que é a assinatura, o jeans e camisa branca, ou Converse, jeans e camiseta branca com a Birkin carregada de coisa. E ela tem uma Birkin, ela sempre foi vista com a mesma Birkin, não necessariamente a mesma peça, tá? Mas uma Birkin de couro bem mole, assim, preta, bem grande, daquele tamanho maior, assim. Sempre com essa. Ela nunca ficou desfilando cores e coleções de Birkin, como dizem que a Victoria Beckham tem mais de 100, como as Kardashians, e nem nada desse tipo. Sempre com essa Birkin carregada de coisa e com muitas coisas penduradas e coladas, o que eu acho fantástico, porque dá uma personalidade Quem toda tá pra aí, Birkin. ó, tô mostrando. Quem tá só nos É, escutando, eu tô mostrando agora aqui ela com a bolsa. e ela usava a bolsa, que levava seu nome, como um panfleto, muitas vezes para dizer algumas coisas, tipo movimentos feministas, até os dos bichos, etc, etc. Sempre algum adesivo, algum chaveirinho, alguma fitinha, alguma coisa colar. Mas ela não era essa mulher barulhenta que ia à frente para muitas causas. Ela sempre foi uma pessoa doce, discreta e que com essa doçura plantou muitas sementes também para as mulheres nos anos 60 e 70. E agora quem vai ter que se levantar sou eu. Pode ir. Tem uma pegada interessante, assim, né, voltando a essa coisa do ícone, né? Como é importante isso para muitos elementos, né? De ter o ícone, né? De como a gente se encaixa, né? A publicidade descobriu isso muito cedo, né? A publicidade eram só cartazes dizendo o preço, enfim, que existia tal marca, né? De repente alguém começou a usar pessoas que as pessoas adoravam em outras áreas, né? São poucos os garotos propaganda. Aqui no Brasil tem um, que é o mais famoso de todos, que é o garoto propaganda da Bombril, né? Aquele cara de óculos carequinha, né? Ele é o cara da Bombril. As outras grandes campanhas brasileiras ou foram grandes ideias, ou tem alguma celebridade. É por isso que influencers existem, né? Pegar a imagem Ela da Juliette, pegar a imagem. A gente é apaixonado por pessoas, a gente leva muito a sério isso, né? E quando a gente é apaixonado pelo macro, por exemplo, assim, eu estava lendo uma matéria sobre o que vai ser o Alcaraz agora, depois de ganhar o Wimbledon com 20 anos de idade, né? Ele ganhou lá o prêmio da competição, que é cerca de 14 milhões de, 20 de anos. reais, né? Com 20 anos, mas assim, tá, mas o que que é? Aí os analistas de imagem falando assim, é que além dele ser um cara que já tá provando que é um dos melhores de todos os tempos com 20 anos de idade, a carreira dele pode degringolar agora, ele não querer mais, enfim, isso acontece muito no esporte. Mas se ele seguir essa toada de concentração, de tá perdendo 3, 4 vezes pro Djokovic e não se importar com isso e seguir ali, enfim, ele tem outros elementos. Ele é jovem, ele tem um sorriso muito fácil, ele é um cara muito esforçado. Tipo assim, tudo isso é requisito para quê? Para vender. Ele tava lá com o Rolex no pulso, né? Eu mostrei meu relógio, mas o meu relógio não é Rolex, tá, galera? Ele tava lá Que com, ela, com a o que que Nike ele já tá usa de com ele há material anos. esportivo? É Nike, Nike, tá. Nike. Uhum, E tem outras marcas, tem umas empresas só da claro. Espanha, de comida da Espanha, mas já tem algumas super marcas mundiais que ele já tá E fazendo agora o campanha. que que ele fez? Louis Vuitton. Louis Vuitton, sim, sim. Acabou de Enfim, fazer.
É impossível, né? Por quê? Porque, tá, tudo bem que tem uma coisa elitista, não com a denotação ruim da palavra, tá? Mas o Wimbledon, o tênis é um tênis de mais elite, né? É um esporte de mais elite. E o Wimbledon, ele tá no auge, é um clube, né? Ele ganhou a carteirinha do clube porque ganhou. Enfim, né? Então é uma Sim. A insanidade. gente vimos um vídeo esses dias do cara, eu te mandei, não sei se tu viu, mas eu vi do cara, é sabido que é muito difícil comprar ingresso para Wimbledon. Por quê? Porque tem o clube, porque os ingressos, os melhores são caríssimos, mas principalmente porque são poucos Não tem, ingressos para o não tem. público, né? São os ingressos do clube. Não, aí tem ali os números de ingressos, são 500 ingressos por dia de tal setor, de não sei o quê. E aí, esse cara, um brasileiro, morando provavelmente na Inglaterra um tempo, mostra como funciona a fila quando abre o Wimbledon, os ingressos para o Wimbledon. E assim, uma fila organizadíssima, rolando altos churrascos e outras coisas, barracas, as pessoas acampadas, pessoas normais, para assistir seus ídolos, ou não, para assistir o campeonato, né, como um Sim, porque todo, apoiar o campeonato como tu um não todo. consegue saber quem vai jogar, né? É um campeonato Exato, eliminatório, tu tu vai compra o comprar ingresso por dia. Pra quadra. exato, semi, quartas, etc, para tal quadra, para o feminino, para o masculino, para isso, para aquilo. Mas enfim, então, ao mesmo tempo que é talvez o Grand Slam mais, como que a gente vai dizer, Chique. diferenciado, mais chique, mais Chique é uma boa palavra. exclusivo, né, também. Ao mesmo tempo, tem, obviamente, plateia normal que gosta de tênis lá assistindo. Então, eu acho que o Alcaraz, ele também tem essa coisa, assim, que ele se relaciona um pouco por ser jovem, por ser... Não, Se mas é que tem um relaciona com monte de esses dois coisa. Eu mundos, lembro quando assim. o Ronaldinho, que a gente chamava de Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, né? E até o outro Ronaldo também, né? Quando eles surgiram, assim, falava do sorriso. Isso é ótima propaganda. Gente que tá de bem com a vida. Gente que tá sorrindo, sabe? Isso é Sim, bom pras sim, marcas. Isso sim, é legal. leve. Pessoas felizes, entende? Ou a propaganda cita um monte de coisa. O que que é o Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo é uma potência mental. Ele se O trabalho transformou dele. num dos melhores jogadores de todos os tempos. Né? Eu tô pegando o esporte, né? Na moda são outros quesitos que contam, mas tem uma naturalidade que é muito potente, sabe? E a Birkin tinha isso. Ela Olha, tinha, inclusive uma frase dela, olha abre ela aqui, aspas, continue sorrindo, te faz parecer 10 anos mais jovem. Sempre sorrindo, sempre leve, sempre com essa doçura. É difícil ter coisas dela efetivamente braba ou incomodada, né? Inclusive, falando agora de outras personalidades, né? Quando ela foi casada com o Serge Gainsbourg, ele é sabido que era um homem super complicado, assim, e bebia e tudo. E ela também, depois, ela nunca falou. Eles criaram a música, teve muito sucesso, depois eles tinham várias outras composições juntas, e ela não se tem declarações dela negativas em relação a ele. O máximo que ela dizia era, ele é um homem muito complicado, um homem muito difícil. Tipo assim, e aí a briga quebrando, e ela tem uma filha que também é cantora, que, aliás, ouvi muito na minha adolescência, que é a Charlotte Gainsbourg, e depois também ela é tem, atriz. já de um outro atriz e cantora, e tem de outro casamento a Lou Delon, que também, enfim, outro cineasta, diretor, e aí ela vai, né, vive a sua vida também muito abertamente, assim, com todos os... Mas uma perda para moda, uma perda para a história da moda e também para isso que a gente chama de estilo, isso que a gente chama de um quê, um a mais, né, de oferecer mais para o mundo do que só sua beleza. Tinha a voz, tinha as ideias, tinha a atuação, tinha a cabeça e tinha esse charme todo. E dentes É, separados, igualzinho a Madonna. pois Dentes é, grandes e veja só, separados. é Igualzinho a Madonna. verdade. Enfim, Não, eu ia dizer só que eu acho que para além era uma postura simples, elegante, natural, tem a beleza simples. A gente vive também um tempo, né, de altas produções, muitas intervenções, muito, muito, muito de tudo. E ela ia numa linha muito contrária a isso. Muito mais francesa, de cabelos naturais bagunçados, aquela pele mais limpa, mais simples. Tem a velhice, tem o charme da velhice. Enfim, um high-low perfeito. Jane Birkin, que Deus a tenha. Ou onde ela foi, né? Ou sumiu, ficou. O rastro é muito bonito, muito legal, muito interessante. Deixa algumas metáforas muito bonitinhas pra gente aqui. Este é o Moda Importa, edição número 96. Você chegou até aqui, a gente agradece. Muito obrigado ao Grupo IESA, KTO.com, a Macrosul Móveis, a Nelly Produtos de Limpeza e a você que nos escuta. Não adianta nada nos escutar e nos espalhar, não deixar notinha no Spotify, não dizer que é muito bom. A gente tá num trabalho de formiguinha aqui muito legal.
E as pessoas perguntam por que vocês fazem Moda Importa pra nós dois, na real. A gente faz pra nós dois. E depois ele se espalha pra outras pessoas. Porque é muito legal parar um pouquinho aqui, né? E conversar e linkar moda com outros assuntos. Enfim, pra gente ver como isso tudo é muito múltiplo. Tchau pra ti, Marcela. Valeu! Beijo!